Olá a todos. Eu hoje gostava de falar de um problema. Eu não gosto muito desta palavra, porque normalmente temos de ter uma atitude mais proativa e mais positiva acerca da vida e das coisas que nos acontecem, vê-las como desafios, não é? Não são problemas, são desafios, são oportunidades para ultrapassar. Mas eu quero-vos contar uma história. Um dia destes, foi em dezembro, há cerca de 2 meses, eu estava a passar ali quando vai para Coina, para o Barreiro. Não é que seja muito importante o local, mas ajuda a entender o problema. Estava ali a passar em frente aos fuzileiros, quando vai de Coina para o Barreiro. E na entrada dos fuzileiros tem aquelas faixas em que a pessoa vai pela estrada e tem o traço contínuo, e depois tem aquele tracejado e depois a oportunidade de virar para a esquerda. Normalmente a pessoa, só quando vai virar para a esquerda, para entrar nos fuzileiros, até neste caso, precisa de se encostar ao lado esquerdo. E deparei-me que era assim escuro e de repente vi um buraco. Não um buraco muito grande, mas tem o alcatrão e depois tem uma espécie de um quadrado, não mais que 2 metros por 2 metros, em que, se calhar até menos, aquilo nem ocupa toda a largura da via, onde falta alcatrão. Não sei o que é que se passou ali, alguma coisa que eu ali arrebentou, ou foi chuva, ou sol, qualquer coisa. E ficou assim que a parte da areia, ou seja, se um carro passa ali, pode estragar os pneus, pode até causar imensos estragos se o carro for baixo. Eu olhei para aquilo assim, ok, alguém tem que fazer alguma coisa quanto a isso, e não estava muito bem sinalizado. Então a pessoa está-se a aproximar e tem que virar logo pelo lado esquerdo. Inclusive até vi um carro a parar a seguir, provavelmente até pode ter estragado alguma coisa ou não. E segui. Passada uma semana, estava a passar lá, tive necessidade de passar lá novamente, e o que é que eu reparei? O buraco continuava lá igualzinho, só que agora estava sinalizado. Tinha umas fitas vermelhas, tinha um sinal de perigo, todo de cima do buraco. O problema é que aquilo não é uma zona muito iluminada e aquelas fitas não são assim muito fluorescentes. Eu já estive noutros países e muitas vezes, quando há um problema numa rua, fazem questão de pôr fitas fluorescentes, ou seja, a pessoa mesmo à distância consegue ver que tem que se desviar. Ali não, sinceramente, pai, só a 50 metros, quando a gente vem com o carro, é que percebe que está ali qualquer coisa e é perigoso, porque já não basta o risco de nós batermos naquilo, o carro que está atrás está muito encostado, porque a velocidade que a gente vai ali não é grande, mas se a gente vira de repente para a esquerda, quer dizer, o carro de trás próprio não se apercebe que está um obstáculo ali à frente e, no entanto, se queremos virar para os fuzileiros, para a esquerda, e apenas nos esquecemos de ligar o pisca, não é porque a gente está a fazer o desvio, ou se é um problema que está na estrada. E eu disse, ok, já está aqui há uma semana, bem, ok, estou habituado em Portugal, estas coisas acontecem. Isto foi mais ou menos a meio de dezembro. Quando cheguei a meio de janeiro, passei lá, igual, continuava sinalizado, ainda por cima à noite, novamente, pouco visível, não tinha sido arranjado, apenas tinha um cuidado de estar sempre a sinalizar aquele perigo ali. Entretanto, eu tive que sair de Portugal, entretanto voltei, e eu disse, ok, aquilo já deve ter sido corrigido, e voltei a passar lá novamente, eu por vezes tenho necessidade de ir para aqueles lados. E qual foi o meu espanto em que, há cerca de uma semana, ou menos talvez, já não estava lá a sinalização, eu disse, ok, está arranjado. Não, estava lá o buraco, e inclusive tinha areia espalhada. Provavelmente passou lá algum carro durante a noite e bateu e levou aquilo tudo por ali abaixo, porque aquilo não se vê e, continua lá o problema. Passei lá há cerca de 2 dias e agora sim, estava novamente sinalizado. E eu comecei a pensar, eu assim, ok, isto é típico, infelizmente, da cultura portuguesa. E vou dizer cultura, não é dizer que todos os portugueses são assim, porque há muitas pessoas que têm que mudar, mas certo senhor, creio que foi Chomsky, tem alguns livros interessantes, às vezes são livros um pouco polémicos, mas ele tem uma mensagem muito interessante que diz que não são os políticos ou os governos que são corruptos, mas são as pessoas que vão para lá, porque os governos são constituídos por pessoas que vêm do povo. Ou seja, às vezes a pessoa demarca-se, não é, entre ela, o povo e o governo, e atribui um certo poder, uma certa diferença, mas esquece que aquelas pessoas são elas mesmas. Se calhar é o filho dela ou o filho dele que vai para a política e vai fazer a mesma coisa. Não vai fazer a mesma coisa, provavelmente não tem essa intenção inicial, mas quem já trabalhou às vezes no meio político ou no meio de grandes empresas muito ligadas com grandes hierarquias, onde o poder é extremamente relevante,
apercebe-se que há uma cultura que é muito difícil de mudar e acaba-se por entrar nela ou sair. E há pessoas que obviamente não querem perder o emprego e acabam por se viciar ou jogar o jogo. Eu falo isso porque já trabalhei na função pública durante 2 anos e sinceramente não, os benefícios eram bons, sendo muito transparente com vocês, mas não era a minha forma de ser. Eu não estou a dizer que sou melhor que as outras pessoas, só não era o meu trabalho, não me identificava com aquela forma de constante e de identificação de coisas, que é aqui que eu quero chegar acerca desta história. É que em Portugal temos este hábito de identificar, ou seja, de uma espécie de desresponsabilização do já fiz a minha parte, agora não me cabe a mim. Ou seja, eu sou a Câmara ou sou a entidade que deve corrigir aquele problema na estrada, eu identifiquei. Agora cabe à outra entidade corrigi-lo. Mas ninguém fica tudo numa passividade. E o que é perigoso nisto é que o que vai acontecer é que se eu passar lá com o carro e bater ali, eu estrago o carro, ainda posso ser acusado de destruição de propriedade do Estado, ou o que é que seja, porque destruí a sinalização e posso pôr em perigo outros condutores. O que não deixa da pessoa sentir uma extrema injustiça, porque diz assim, ok, isto é uma coisa que já devia ter sido corrigida há meses, porque foi identificada, e está aqui. E se acontece alguma coisa, o culpado são das pessoas que estão a ser sujeitas àquele perigo. Inverte-se. E é um vício que existe. E eu posso provar este vício de várias formas. Uma delas é, por exemplo, olhando para as notícias. Quantas vezes estamos a ver televisão e diz, ok, foi encontrada uma família com 3 filhos que vivia numa garagem no meio de ratos e baratas e o que quer que seja, as crianças estavam subnutridas e faltavam à escola. E o que é que nós ouvimos normalmente como resposta? De comentários das entidades que são responsáveis por resolver estes problemas. Esse casal estava identificado há mais de 1 ano. E eu penso para mim, identificado? Então, mas não fizeram nada porquê? Identificado? Isso chega? Está identificado, então, basicamente o que estão a dizer é assim, eu sou a pessoa, eu sou aqui o diretor disto, eu sou responsável por isso. E eu identifiquei. Agora alguém tem que fazer alguma coisa. Ou se calhar tu tens que fazer alguma coisa. Ou estás interessado na vida humana, ou estás apenas interessado no teu trabalho e no teu emprego. E isto é uma coisa que existe em Portugal. Os portugueses têm muito este hábito, não todos. Eu sou português, incluo-me de alguma maneira, às vezes sem querer nisso, embora eu lute muito contra isso e às vezes pago um preço caro por isso, por ser um pouco rebelde, digamos assim, ou revolucionário, numa situação porque eu sei isso, porque eu já trabalhei na função pública, como vos digo, e havia lá coisas que demoravam meses para ser resolvidas em dias. Dias. Só que havia um processo de identificação, que é ok, todas as terças-feiras vamos discutir isto. Eu assim, está bem, mas já sabemos o que é para fazer isto. Está bem, mas temos de discutir com as pessoas. E depois as reuniões era tipo alguém a defender um e-mail. Eu recebi um e-mail, eu enviei um e-mail para esta pessoa. Se calhar alguns de vocês identificam-se com isso no vosso local de trabalho. Não. Eu avisei a pessoa. Eu identifiquei o problema. Eu identifiquei a minha parte. A outra é que não fez a parte dela. Mas a ideia não é resolver o problema. A ideia não é concretizar o projeto. A ideia é eu garantir o meu emprego e continuar a ficar bem visto. E defender-me. E nota-se quando há aqueles problemas com políticos de corrupção, onde ver a forma como eles falam. É sempre numa estratégia de defesa. Eles nunca dizem, não, eu não fiz nada disso. Não, a justiça vai ver. Vai-se ver no futuro, mas eles nunca negam, que é claramente, se vocês lerem qualquer livro sobre comportamento humano, sobre identificar mentiras, vão reparar que é um dos primeiros passos que se aprende é quando a pessoa não afirma categoricamente que não fez, onde ela usa uma linguagem de rodear o problema. É assim que se identifica o mentiroso. Você pergunta alguma coisa a alguém, a dizer, foi você que partiu aquilo, e a pessoa, esta coisa estava aqui mal posta, ok, foi ela. Ponto. Raramente não vai ser ela, porque a pessoa que é inocente diz, não fui eu, e fica ofendida. Se a pessoa não fica ofendida, está muito calma, ou como diz o político do tipo, vamos ter serenidade. Basicamente ele tem, eu tenho alguma culpa nisso, mas eu vou falar de uma maneira positiva para as pessoas acharem que não. Mas porquê é que ele diz logo não? Porque corre o risco de se dizer que não e depois ter mentido, não é? Mas mentiu. Assim não mente. Assim não mente porque identificou o problema. Quem diz isso diz, não só estas famílias ficam assim, eu lembro-me de outros casos de criminosos, assaltantes, já tinha sido identificado pela Polícia Judiciária, já tinha sido identificado
comando de não sei quantas, que existe um grupo que é assim, que andava a assaltar naquela zona, e estamos ao corrente disso. No entanto, as coisas continuam a acontecer. Há imensos problemas que estão constantemente a ocorrer na nossa cultura portuguesa. Eu digo isto porque eu já estive noutros países, também tem os seus defeitos, mas eu não costumo ver esta coisa do está identificado e não faço nada. Tipo, as coisas acontecem mais rápido, alguém está a dizer, ok, tem que ser resolvido bem ou mal, mas alguma coisa tem que ser resolvida. E isto está sempre a acontecer, e foi por isso que eu quis fazer este vídeo. Eu deixo só uma história, esta aconteceu diretamente comigo. Ainda hoje, foi na Figueira da Foz, eu não tenho problemas em dizer isso. Existe lá uma coisa que é chamada a escola preparatória. Antigamente havia aquela coisa de primeira, segunda, terceira e quarta classe, depois ia-se para o ciclo. Hoje em dia funciona diferente estes nomes, que era o quinto e sexto ano. Depois havia o sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Normalmente o sétimo ou nono era tudo igual, depois décimo, décimo primeiro, décimo segundo. A pessoa escolhia humanidades, uma coisa mais técnico-profissional, e depois sim a universidade. E a secundária era chamada estes 3 últimos anos. Hoje em dia existe a coisa que é ciclo 1, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Mudou um bocado. Isto para dizer que existe uma escola que só tem estes 2 anos, quinto e sexto, onde eu andei. Fiz o meu quinto e o sexto ano lá. E eu tenho lá família e estava lá a passar uns dias. E estava a passar lá a pé. A Figueira é um lugar muito, muito simpático, muito verde, muito aberto, muito arejado. É muito bom para se dar passeios. É uma cidade, costumo chamar uma aldeia grande. É uma boa cidade para se passear, além da praia, tem muito sítio verde. Eu estava a passear lá em frente, e à frente desse ciclo, não é? Do quinto e sexto ano, e vejo um tripé com uma câmara para apanhar condutores que vêm em excesso de velocidade. E eu olhei para a câmara, não vi polícia, estava lá só a câmara, estava um carro descaracterizado, e eu pensei assim, então mas o que é que esta câmara está aqui a fazer? Então mas, deixa-me ver, são crianças que têm 10 anos e 11 anos, quinto e sexto ano, tipicamente, na sua maioria, não é? Isto tem uma passadeira aqui, e os carros, na maior parte, em Portugal, eu não sei se essa lei já existe, mas em muitos países onde eu estive, normalmente neste tipo de locais, os carros só podem circular a 30 km por hora. Seja habitações, tenho a escola, não tenho. Normalmente tem 30 km por hora, quando são aqueles bairros onde pode aparecer uma criança a qualquer momento. Eles impõem, inclusive, costumam até ter um detector de velocidade, mas visível para o condutor, para lhe dizer a velocidade a que ele vai, porque eles não querem identificar o problema, eles querem realmente evitar que alguém seja morto, ou seja, atropelado, não é? Em Portugal não, estava ali a câmara para apanhar carros em excesso de velocidade. E eu olhei e pensei assim, ok, ele vai conseguir, e usando as palavras deste vídeo, identificar o problema, mas quantas crianças podem morrer ou ficarem feridas para que a polícia, neste caso, que está a tentar aqui literalmente obter dinheiro, e para o caso de acharem que eu estou a mentir, vão ao Orçamento de Estado, e creio que, se não me falha a memória, está lá uma entrada este ano de 124 milhões para recebimentos por coimas de condução, que é muito triste quando um próprio Orçamento de Estado incentiva a polícia à procura de dinheiro, não à procura de evitar. A polícia de trânsito bem-sucedida é uma polícia que não recebe dinheiro. Quer dizer, que os condutores portaram-se bem, não houve acidentes, não houve mortes, não houve excesso de velocidade. Se houve, foi alguma negligência de alguém. Caiu, sentiu-se mal no carro, bateu, atropelou sem querer, não havia visibilidade. Podem acontecer essas coisas. Mas 124 milhões, tendo em conta que temos 10 milhões de habitantes, eu não sei quantos condutores, 3 milhões, se calhar estou a ser muito, ou 2 milhões, um quinto deles, mas porque um quinto deles, 124 milhões, já conseguem ver, né? Multiplicamos por 5, dá a volta a 600 milhões, vai dar, não é? Se a gente considerar que não queremos dividir por 10, mas vai dar uma considerável quantidade de dinheiro a cada português condutor, não é? Que nem sabe ainda que vai cometer uma multa, mas que a polícia vai fazer de tudo para obter essa multa. E isto para identificar este problema ali no ciclo. Tipo, está ali uma pessoa, um homem, que provavelmente tem família, que é a polícia, a tentar obter dinheiro, em vez de pôr a câmara bem evidente, a dizer, por favor, carros que vêm aí, reduzam a vossa velocidade o mais possível, porque há crianças que estão constantemente a entrar e a sair aqui da escola. E são crianças menores, são adultos. Muitas delas nem pensam, às vezes. Não têm aquela coisa de pensar que tem uma passadeira, tem que ir pela passadeira. Ok, os pais podem ensinar, mas são 10 anos, as pessoas distraem-se, né, com os amigos, a brincar. E olha para aquilo, eu sinceramente, muito honestamente, de uma vontade de me dar um pontapé naquilo, e ainda ia falar com a polícia, se eu viesse ter comigo a perguntar-lhe que se a minha filha estivesse ali
e tivesse que passar a estrada, se ele preferia que ela fosse atropelada ou se ele preferia identificar o condutor que a atropelou. Porque para mim ele devia evitar que ela fosse atropelada. Não estar ali para saber que é 90 euros porque vai excesso de velocidade. É esse o custo. É esse o custo que a polícia dá a um ser humano, 90 euros numa escola, por cada criança que lá está, não é? Quer dizer, foi uma situação. Claro que eu não fiz isso, não é? Vontade não faltou, mas porque é que eu não fiz isso? Infelizmente, porque podia ser identificado.